prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as obras daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. E o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma promessa feita por Davi a Deus. Há muito tempo, muitas pessoas faziam a similarização de que esses escritos seria de Deus à igreja, ou de Deus a pessoas. E se a gente for ver detalhadamente, trata simplesmente de uma promessa de Davi feita a Deus. E nós sabemos muito bem que todo ser humano, ao fazer uma promessa, tem que velar pelaquela promessa para que possa cumpri-la. Davi fez essa promessa a Deus, e o importante de toda a promessa que nós fazemos é poder cumprir. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 4, diz: quando votares, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, cumpra. E no verso 5 fala, capítulo 4, verso 5: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aqui o sentido da palavra vote seria o quê? Promessa, você fazer uma promessa ou prometer algo. E nós temos que tomar muito cuidado quando prometemos algo, tanto para os nossos irmãos, principalmente para Deus. Quando nós prometemos algo para Deus, quando não cumprimos, nós somos caracterizados como mentirosos. Prometer algo e não cumprir é o quê? Uma pessoa mentirosa, se engana a si mesmo. Então, quando nós prometemos, nós temos que velar por isso para poder cumprir. E temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós prometemos para Deus. Nós observamos a vida de Davi, essa promessa que ele faz uma promessa tão profunda, então séria, que o principal que ele tinha que fazer é se esforçar ao máximo para poder cumprir aquilo. E nós fazemos muitas promessas, ainda que não percebemos. Que nós podemos observar que quando o salmista começa a iniciar esse salmo, ele fala: eu cantarei. Ou seja, está falando de música, de louvores, de canto, de soltar a sua voz, para poder o quê? Fazer uma promessa para Deus. E quando fazemos promessas, nós podemos observar que fazemos isso até em cantos, até em louvores, quando nós louvamos. Ah, Senhor, eu prometo ser fiel até a morte. Ah, Senhor, eu vou carregar a minha cruz até o fim. Ah, Senhor, eu não vou abrir mão do seu nome, pode ser torturado, até serei fiel até a morte. Nós fazemos essas promessas, não observamos, e de forma indireta nós fazemos ela. E nós temos que ter muito cuidado ao fazer essa promessa e saber o que nós estamos prometendo e para quem nós estamos prometendo. Tem que ter toda a responsabilidade de prometer, saber para quem, como e o que estamos prometendo para Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado com o que nós cantamos, com o que nós adoramos, com o que nós louvamos, a forma que nós expressamos para Deus. Por quê? Nós assumimos uma responsabilidade e temos que cumpri-la e velar para que cumprir a nossa responsabilidade diante de Deus. O salmista começa a falar: eu cantarei a misericórdia do Senhor. Ele já começa de uma forma bem baixa, se humilhando. Por quê? Ele começa a lembrar da misericórdia que o Senhor teve com ele. Foi um homem muito poderoso, teve um poder muito grande no seu reino, teve dinheiro, teve pessoas às suas ordens, e ao mesmo tempo que teve tudo isso, ele também errou e pecou diante de Deus.
ele cometeu erros e deslizes, por quê? E isso nós vamos aprender depois um pouquinho para frente, nós vamos falar sobre isso, que ele cometeu descuidos, que depois ele lembrou daqueles descuidos que ele cometeu, o que ele fez? Ele fez uma promessa para Deus que não faria mais aquilo, porque ele não queria se afastar da presença de Deus, mas ele queria estar próximo da presença de Deus. Ele não queria se distanciar da glória, do poder, da autoridade de Deus, mas ele queria estar próximo, e ele sabia que estando fazendo aquilo que ele fazia, ou aquilo que ele fez, ia distanciá-lo do Senhor, ia afastá-lo da presença de Deus, ia deixá-lo de longe, mas ele queria estar perto, e que nós essa manhã também possamos estar perto, prometer algo para Deus, ir até o fim, e não abandonar aquilo que nós prometemos para Ele. Ele lembrou da misericórdia, mas também lembrou do juízo. Deus é misericordioso, mas Ele tem conhecimento de tudo e julga tudo. Deus ele é misericordioso para com as nossas vidas? Ele perdoa os nossos pecados? Perdoa, mas Ele é juízo. Nós aprendemos agora há pouco, a irmã Dinória falou: meu filho, você vai fazer isso, mas isso vai ter o quê? Uma consequência. Tudo que nós fazemos de bom tem consequência, também tudo que nós fazemos de errado tem consequências. Davi reconhece a misericórdia, mas também reconhece que Deus tinha conhecimento e tinha juízo, conhecimento para poder julgar aquilo e fazer conforme a vontade dele. Tudo isso tem consequências, e nós devemos portar-nos com inteligência no caminho reto. Davi começa a falar no verso 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Por quê? Porque não é só se portar no caminho, não é só estar no caminho, mas é estar com inteligência. Porque infelizmente muitas pessoas dizem estar no caminho, mas não estão no caminho, andando conforme tem que andar. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, mas para você chegar para Jesus não é só falar que está seguindo Jesus, mas é fazer as obras que Ele fez e andar conforme Ele andou. Isso é portar-se com inteligência. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 19, Paulo começa a falar sobre o uso dos dons corretos. Além de falar sobre a nossa adoração, a nossa entrega a Deus de forma correta, e isso inteligente, de forma inteligente, porque o nosso culto tem que ser racional, com raciocínio, ele também apresenta para nós o que o uso correto. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Porque é importante nós sabermos que portar-se com inteligência é você dar instruções, saber o que você está fazendo para adorar a Deus, e de forma inteligente fazer com que as suas emoções não tomem conta, mas o seu intelecto se aproxime da presença de Deus, o seu raciocínio possa alcançar a presença do Senhor, a glória de Deus, e você possa ser um adorador racional, um adorador por excelência, com raciocínio, com inteligência, e jamais só com emoções, mas que você possa saber quem você está adorando, o porquê você está adorando e como você deve adorá-lo. Porque não é só se portar no caminho. O que é se portar? É você colocar o quê? Se portar, ficar em porte. Eu falo em trato de porte físico, né? Você se portar, você ficar parado observando ali. Não é só você ficar parado observando, mas você observar com inteligência, com coração sincero, com adoração. E Paulo fala também aos Romanos, capítulo 12, verso 1: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o quê? O vosso culto racional. Os corpos em sacrifício vivo trata-se necessariamente do quê? Você abandonar as suas vontades, sacrificar as suas vontades para fazer o quê? A vontade de Deus. Porque a carne e o espírito não se batem um ao outro, porque o espírito se aproxima de Deus, a carne se aproxima das vontades carnais, e é para distanciar de Deus. Porque por isso o salmista fala: eu portarei-me com inteligência. Não é só você adquirir conhecimento para se portar, mas você adquirir a inteligência.
o aprofundamento disso para se aproximar da presença de Deus e estar diante dele com o coração contrito, quebrantado, como o mesmo salmista falou. Eu sei, Senhor, que o coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Porque você reconhecer que Deus é poderoso, soberano, sublime e está nos céus. Quando fala que Ele está nos céus, não é que Ele está lá na ordem física, mas é que Ele está acima de tudo, acima de todos, está sobre as nossas vidas e Ele merece toda adoração. Somente ao falar que andaria com inteligência no caminho reto, ele perguntou: quando o Senhor viria a mim? Porque quando andamos com inteligência no caminho reto, é natural do ser humano sempre esperar alguma coisa em troca. Mas Deus faz pela sua misericórdia. Não é porque Ele deve alguma coisa para nós. Ele faz pela sua misericórdia. Porque se nós formos falar: Senhor, me dá aquilo que eu mereço, nós merecemos o quê? A morte. Nós merecíamos a morte, mas a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Pai, o amor pela nação, enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos dar a bem-aventurança e o perdão das nossas vidas, e estarmos aqui na presença dEle nessa manhã. E quando Ele pergunta: quando virás a mim? É porque Ele queria estar no caminho reto, Ele queria estar buscando ao Senhor, mas Ele queria que o Senhor se aproximasse dEle. E muitas das vezes, eu sempre digo, às vezes o que nos distancia de Deus somos nós mesmos. Nós nos afastamos de Deus e queremos depois que Deus se aproxime de nós, sendo que nós se afastamos dEle. Deus sempre esteve no mesmo lugar que Ele esteve. Ele sempre esteve em todo canto, em todo lugar, em todos os momentos. Mas é nós que nos afastamos dEle. Porque nós não voltamos a nossa consciência para Ele. Nós não voltamos a nossa adoração a Ele. Nós não voltamos o nosso pensamento a Ele. Nós distanciamos dEle. Mas Ele sempre esteve com os braços abertos para receber o seu Filho. E somos nós que estamos aqui nessa manhã. O salmista, ao falar sobre a presença de Deus, ele trata de um aspecto aqui que ele fala: andarei em minha casa com um coração sincero. Quando ele fala andar em minha casa com um coração sincero, pode trazer dois sentidos. Casa pode ser você mesmo ou seu ambiente familiar. E quando ele fala aqui, você pode observar que ele trata do sentido de ambiente familiar. Andarei em minha casa com coração sincero. O que é sincero? Fiel, verdadeiro. Isso é ser sincero. E ele começa a falar: eu andarei com o meu coração sincero em minha casa. Porque não é só no ambiente que nós estamos aqui nessa manhã que nós temos que ser sinceros. É em todos os lugares que nós estivermos. É na nossa casa com sinceridade. É isso que ele fala: andarei com o coração sincero na minha casa. E quando fala coração, é com as emoções, com o sentimento, com a inteligência, na minha casa, para poder adorar ao Senhor também no meu lar, e dizer ao Senhor também no meu lar, com o comportamento no meu lar, com os meus filhos, com os meus pais, fazendo isso para a glória de Deus. É isso que o salmista apresenta. Ele pediu primeiro a presença do Senhor. Eu quero andar com inteligência no seu caminho, mas eu também no seu caminho venha até a minha casa, para que o seu nome também seja glorificado dentro do meu lar. É isso que ele estava pedindo. E ele começa no verso 3 trazer para a gente um ensinamento, e que hoje em dia é muito perigoso para nós. Ele: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E é muito comum. Uma certa feita, eu tive a oportunidade de contar para os irmãos, para as irmãs. Um pastor pegou um vídeo de um trecho de uma novela e colocou no telão da igreja. Todo mundo ficou o quê? Espantado. E ele usou aquele meio como se fosse algo que tinha acontecido de errado, mas na verdade era proposital, ele fez de propósito. E a igreja ficou espantada, abismada com aquilo. Nossa, que absurdo! Colocou novela na igreja. Ele olhou para aquele canal e falou: ó, aqui não pode. E por que na sua casa pode? Colocou uma cena absurda de novela, aquelas novelas absurdas. E falou: por que aqui na igreja não pode e na sua casa pode? Sendo que a sua casa também é extensão da igreja. A sua casa é a igreja.
E salmista está falando que não colocarei coisas más diante dos meus olhos, não é só aqui, mas é em todos os lugares. Porque a candeia do corpo são o quê? Os olhos. Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Jesus falou isso, a candeia do seu corpo, ou seja, aquilo que alumia a sua vida, seus olhos. Se você colocar coisas más diante dos seus olhos, você vai destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir sua vida espiritual e vai se afastar da presença de Deus. E vai destruir as suas emoções. Porque não existe. Nós assistimos filmes, é legal assistir filme, às vezes eu assisto. Mas você observa que a pessoa que é do bem está fazendo mal. A pessoa que é do bem está fazendo justiça e tirando vida de outras pessoas. E nós torcemos para que aquela pessoa do bem faça o mal. E não existe o mal no bem. Ou o bem é o bem, ou o mal é o mal. Não existe isso. E nós concordamos com isso muitas vezes. Eu falo por mim mesmo, eu concordo com isso. E olha só como nós colocamos coisa má diante dos nossos olhos e nem percebemos. Nós sabemos que nós temos o nosso consciente, mas também temos o nosso subconsciente. Tem coisas que passam pelos nossos olhos, pela nossa consciência, a gente não vê. Isso chama mensagens subliminares. Entram na nossa mente e a gente nem percebe. Entra no nosso consciente, a gente nem percebe. Às vezes a gente vê novelas que daqui a pouco está apoiando traição, está apoiando o homossexualismo, lesbianismo, e aquilo indiretamente, ai, que legal, que lindo. Nós olhamos para aquilo, tem pessoas que falam isso. Estão há tanto tempo dentro da igreja e olham e falam, ai, que coisa mais linda, olha, Deus é amor, mas Ele é justiça também. E se você não andar segundo o caminho reto, você vai ser destruído. Se você não andar segundo o curso de Deus, ou segundo o curso da humanidade, como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, as pessoas deixaram aquilo que era bom e começaram a andar segundo as suas próprias vontades. E nós sabemos, quando andamos segundo a nossa própria vontade, qual é o fim. O fim é a morte espiritual. É o distanciamento de Deus. Mas quando andamos segundo o caminho reto, segundo a presença do Senhor no caminho de Jesus, com inteligência, nós alcançaremos a salvação das nossas vidas e a presença do Senhor todos os dias. E ele fala, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Salmista, ele talvez no seu momento de empolgação de cantar, ele trouxe uma coisa muito profunda, porque ele, reconhecendo a misericórdia de Deus e que ele dependia da misericórdia, ao mesmo tempo ele falou o quê? Que odiava a obra daqueles que se desviavam. Nós podemos odiar as obras? Sim, nós temos que aborrecer as obras ruins. E ele começou a falar, eu odeio as obras daqueles que se desviam, não se apegará a mim. Nós podemos se afastar das obras ruins, mas temos que olhar para as pessoas com a misericórdia que nós recebemos, também com o olhar de misericórdia. Porque assim como nós recebemos a misericórdia, as pessoas também precisam da misericórdia de Deus. Não é somente nós. E ele fala que um coração perverso não se apartará de mim, um coração perverso. E como o coração, já falei, pode ser o intelecto do ser humano, as emoções. Então pessoas desequilibradamente, emocionalmente, vão se aproximar de você. O que você tem que fazer? Tentar se apartar da perversidade, para que ela não tome conta do seu coração e venha a te destruir, venha a afastar você da presença de Deus. E aqui ele fala uma coisa, no verso 5, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Me fez recordar de Provérbios, as 6 coisas que Deus odeia, e a sua 7ª a sua alma abomina, aquele que gera contenda entre os irmãos. Porque gerar contenda entre os irmãos, o que acontece? É você tentar destruir um corpo que não é seu, porque nós somos o corpo de Cristo, destruir membros que não é você, e fazer com que a igreja seja desestruturada. Então nós temos que entender uma coisa, o salmista fala aquele que murmura às escondidas, e quando fala em murmurar, não é só o fato de reclamar, é você fazer o quê? Aqueles cochichos de forma baixa.
eu não gosto